Louvado seja o seu nome. Nós somos gratos ao Senhor, amém, queridos? Somos gratos por tudo que o Senhor tem feito. Diáconos estarão orando pelo dízimo, pela oferta. E hoje, como um dia profético, uma quinta-feira de oração, onde nós colocamos o nosso coração, a nossa mente voltada ao Senhor, não que nos outros dias seja diferente, mas nós dedicamos esse dia a nós nos colocarmos perante Deus com ações de súplicas, para que Deus venha fazer algo ao nosso favor, algo extraordinário, um milagre. E confesso aos irmãos que quase não consigo estar aqui hoje. Peguei uma gripe forte no domingo para segunda, fiquei sem voz 2 dias e até ontem eu não estava nem conseguindo falar direito. Ainda não estou, né? Mas pela misericórdia do Senhor, estou aqui como um instrumento para trazer a palavra de Deus aos nossos corações. Amém? E eu gostaria muito de estar aqui mesmo essa noite, porque é uma palavra que o Senhor vem me incomodando desde o começo do mês, falando ao meu coração. Eu gostaria de compartilhar essa noite com toda a igreja e aqueles que nos assistem. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 17, no versículo 3 e 4. Era tanta incerteza de eu estar aqui hoje que eu nem passei para o pessoal da mídia o tema, né? Da palavra de hoje, da mensagem, mas o tema hoje, se você gosta de anotar e sirva isso como reflexão, é se mantendo firme em meio ao caos. E Deus é tremendo, queridos. Deus é tremendo que eu tenho bastante coisa aqui para falar. Eu não sei se eu vou ter voz para falar tudo aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Mas, escutando esse hino agora, esse último hino, o Senhor me levou a fazer algo diferente. E o Senhor irá ministrar juntamente com a letra desse hino que nós cantamos agora. Então, conforme for desenrolando a palavra que o Espírito Santo nos trouxe aqui, nós vamos nos debruçar na letra desse hino também. Eu gostaria que colocasse a letra do hino assim que nós lermos, porque grandes são as promessas do Senhor. Amém, queridos? Você crê na sua vida? Você crê fielmente nisso? Amém? Gênesis 17, capítulo 17, 3 ao 5, na minha versão aqui, que é a NVI, Nova Versão Internacional, diz assim: Abraão prostrou-se com o rosto em terra, e Deus lhe disse: De minha parte, esta é a minha aliança com você. Não será o pai de muitas nações, não será mais chamado Abraão, seu nome será chamado, não será chamado Abrão, mas sim Abraão, porque eu construí pai de muitas nações. Eu o tornarei extremamente prolífero de você e farei nações, e de vocês prevalecerão reis. Amém? Ali até um pouquinho mais, mas para nós guardarmos aqui essa passagem, feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor meu Deus, ó Pai, obrigado, Jesus. Obrigado por tudo que o Senhor fez, Senhor, faz e fará em nossas vidas, porque o Senhor tem ministrado sobre nós, Senhor. Desde o momento, Senhor, que nós saímos, Senhor, ó Deus, ó Pai, de nossos lares, de nossos afazeres, a estar aqui hoje te adorando. O Senhor tem ministrado ao nosso coração. Senhor, continua dessa forma, Senhor. Continua, Senhor, nos alimentando, nos abençoando, nos fortificando. Senhor, com esse maná que o Senhor preparou para nós direto dos céus, ó Pai.
Toma a nossa vida em tuas mãos, Senhor, é o que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, aqui nós vemos a aliança de Deus com Abrão, aonde Deus havia lhe prometido que da sua descendência viria uma grande nação. Algo grandioso que jamais poderia ter passado pela mente dele. Jamais poderia ter passado por seu coração. E ali ele guardou aquilo dentro de si. E muitas das vezes nós também recebemos da parte do Senhor uma promessa. Recebemos do Senhor também algo vinda diretamente do trono e nós guardamos dentro de nós. Mas muitas são as lutas, muitas são as adversidades que sobrevêm sobre nós, muitas são as tribulações, e vai se passando um tempo, e muitas das vezes caem em nossa incredulidade tudo aquilo que em algum momento nós acreditarmos com tanta potência, acreditarmos com tanta emoção, com todas as nossas forças, de repente, aquilo a gente abandonamos. Deixamos um pouco de lado, esquecemos. E hoje é dia que o Senhor escolhe de ressuscitar isso dentro de nós. E eu gostaria que colocasse a primeira estrofe lá do hino que nós cantamos agora. Vou sair um pouco do cronograma que eu montei, mas é o Senhor que estabelece tudo. E nós cantamos, né? Parece mesmo que esse dia nunca vai chegar. Parece que foi combinado, né? Falou, ó, canta esse último hino aí, que a mensagem vai ser em cima disso. Mas não houve nada combinado, é porque é a mesma pessoa que ministra tudo. Pessoa do Espírito Santo. Amém, queridos? E parece que esse dia nunca vai chegar. Em Gênesis 37, abre aí a sua Bíblia, 37, no versículo 3 e 4 também, um pouquinho lá para frente, nós vamos ver a continuidade, né, um pouco dessa promessa. Em Gênesis 37, no 3 e no 4, diz assim, aí já fala de José, né, e diz dessa forma, ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quanto aos seus irmãos, viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiando-o, e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Veja, querido, eu sou filho único, né? Eu não sei muito esse sentimento. Quem tem irmãos aí deve expressar mais. Esse sentimento, às vezes, do pai ou da mãe ter um favorito, ter um filho ali que almejava mais do que o outro, ou que cai na graça mais do que o outro. Mas o enredo aqui é que Israel gostava muito de José. E por isso, ele abençoou José, ele fez uma túnica, e tudo era voltado para José. Mas os seus irmãos, devido a esse carinho, devido a esse amor sobremaneira, não gostaram disso. E a Bíblia diz que começaram a odiar. Começaram a odiar aquele irmão. Ao ponto de não conseguir nem se relacionar, nem dialogar direito, veja, com o irmão. Mas nós podemos ver à frente que José
sabia que na vida dele havia algo diferente, através de um sonho. Versículo 5. Certa vez, José teve um sonho, e quando o contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Então veja que aquilo que era ruim, aquilo que já não estava bem, se tornou pior. Muito pior. Mas o que há de José com a nossa vida hoje? O que o Senhor quer nos trazer nessa noite em relação àquilo que José, aquela família estava passando? Através de uma promessa, assim como foi feita uma promessa para Abraão, Deus começou a plantar uma promessa em José. E o que isso tem em correlação a nós? José era um filho amado de Israel. E nós somos os filhos amados de Deus. Amém, queridos? Somos muito amados. É ou não é bom isso? É ou não é bom você ter no seu coração dizer assim: o meu Deus me ama. Ainda que pessoas ao meu lado não venham gostar de mim, venham me tratar mal de algum modo, por algum motivo, o meu Pai me ama. E era isso que alimentava José. Veja que a vida de José já começou a se transformar em um caos dentro da sua própria família. Apesar dele ter, eu acredito, tudo do bom e do melhor vindo de seu pai, o restante, que eram os seus irmãos, vinha tudo o que era de pior. Coloca lá uma outra estrofe do hino, por favor. E é nisso que está todo o problema. Nós vamos esboçar, explicar por que está o problema em ser um filho amado. Um filho muito amado. No dia a dia, as nossas vidas, existem aqueles que não entendem ou não querem entender porque somos abençoados. Os irmãos de José, eles não queriam entender por que ele era tão abençoado pelo pai. Eles não pararam para questionar e dizer, olha, por que tem de especial nele que não tem em nós? Eles não quiseram refletir sobre aquela situação, era mais fácil odiá-lo. Era mais fácil repudiá-lo, não falar com ele. E nós vemos mais em seguir que isso foi indo, até o momento de tramar contra a própria vida de seu irmão. No versículo 19, nós podemos ver que diz assim: lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros. Veja a forma que os irmãos viam José. Lá vem aquele sonhador. Imagine os outros adjetivos que ele deveria ter, que a Bíblia não nos passa, mas nós podemos conjecturar em relação a isso. Lá vem um sonhador. Coloca lá pode voltar lá o hino. E no hino nós cantamos assim: parece mesmo que suas promessas eu não vou viver. Parece que, quando estava cantando esse hino, parecia que eu fiquei imaginando José cantando isso. Parece mesmo que suas promessas eu não vou viver. Porque em um determinado momento, eu não vou me alongar, ele foi jogado em uma cisterna, em um poço. E ali eles queriam tirar a vida, mas, porém, chegaram num consenso e falaram, não, vamos vendê-lo.
para esses mercadores que estão passando por aqui. E ele foi levado para o Egito. E lá, quando ele achou que tudo estava bom, que tudo estava muito bem, que as coisas tinham melhorado, ele foi o quê? Imputado a ele um crime. Foi colocado a ele algo que ele não tinha cometido. E eu acho que ele não seria tão, desculpe o termo da palavra, tão imbecil, né, de ousar a mexer com a mulher de alguém tão poderoso que era Potifar. Mas veja que ele foi para a prisão e ele deveria estar cantando isso. Parece mesmo que aqueles sonhos, que as promessas, eu nunca vou viver. Pode passar mais um estrofe lá. E às vezes nós nos pegamos falando com o Senhor também essa frase. Parece que eu nunca vou viver as promessas de Deus. Parece que eu nunca vou viver aquilo que Deus um dia falou para mim. Porque tudo anda ao contrário. Possuir a terra onde há honra, onde há leite, onde há mel, onde há fartura. Eu não consigo enxergar. E aí nós vemos também que o povo de Israel, que havia uma promessa para eles também de entrar na terra prometida, e quando chegaram lá a gente vê que a Bíblia nos relata que os espias foram e viram gigantes e se colocaram como gafanhotos perante aqueles homens que ali habitavam naquela terra. E provavelmente eles também relataram essa frase. Parece que eu nunca vou possuir essa terra onde há honra, onde há leite, há mel. E muitas das vezes nós nos encontramos com esse espírito caído. Pode passar ali mais um. Com os filhos ao redor, ver suas bênçãos sobre os meus. Né? Ver isso passar de geração, passar de mim para outro. Parece que nós não vamos ver isso. Mas o porquê? Mas o porquê que as bênçãos de Deus não acontecem? Se Deus me prometeu, se Deus prometeu a José naquele momento, por que ele teve que passar por tudo aquilo? Por que eu e você temos que passar por situações indesejáveis? E aí nós começamos a colocar a nossa fé em xeque. Começamos a colocar o poder de Deus em xeque. Aonde nós olhávamos e reconhecíamos Deus grandioso, poderoso, nós começamos a questionar até onde esse poder pode ser direcionado para as nossas vidas. O dia a dia de nossas vidas são assim, mas por quê? Por quê? Aonde está o problema? Será que é o pecado? Houve uma época atrás, eu acho que hoje quase não existe mais, que se um crente passava por problema, por luta, por dificuldade, era comum alguém apontar e dizer: ele está passando por isso, que está em pecado. Desculpe, irmãos. Ele passa por isso porque ele está no erro. Mas será que é isso mesmo? Será que toda essa luta, tudo isso, nós temos que passar por isso? Veja, queridos, que depois que nós aceitamos a Cristo, nós aceitamos a Deus, nós aceitamos a Ele como o nosso Deus, o único, começa a haver uma batalha no mundo espiritual. Começa a haver uma guerra no mundo espiritual. Nós estamos aqui hoje, talvez
talvez não, com certeza estamos sentados, confortáveis, podemos controlar a temperatura, podemos controlar o ruído. Se temos sede, temos água. Mas o mundo espiritual que está acontecendo agora em nosso redor, nós não podemos controlar. Você já parou para pensar o mundo espiritual ao seu redor? Nós falamos muito de bênção, nós falamos muito de conquistar a vitória, nós falamos muito de sermos vencedores. Mas hoje falamos pouco do mundo espiritual. Estamos esquecendo que existe uma guerra entre o bem e o mal pela nossa vida. Existe uma guerra que ela sempre existiu, mas quando nós aceitamos a Cristo, essa guerra se torna muito mais poderosa, muito mais forte, mais ferrenha. Essa é a realidade. Essa é a realidade que não vemos com os nossos olhos normais, mas ela existe. Ela existe desde quando o pecado entrou no mundo. Porque quando Adão e Eva pecaram, o pecado entrou no mundo. E o ser humano, ele passou a valer nada. E depois vocês vão me entender porque eu estou falando isso. Nós não valemos nada. O salmista retrata que nós somos como o vermezinho de Jacó perante Deus. Porque nós, quando eu digo nós, eu digo a humanidade, ela se submeteu ao pecado. Ela deixou ser corrompida pelo mal. Mas houve um momento em que Deus parou e olhou para a humanidade e disse assim, olha, eles valem muito para mim. Eles valem muito. E uma forma dele mensurar esse valor que a humanidade tinha, que a minha vida, a sua vida tinha, era o quê? Era dar o seu único filho por nós. Então, uma humanidade que não valia nada começou a valer, a ter um alto preço. E qual foi esse preço? O sangue. O sangue de Jesus Cristo. Então, queridos, o nosso valor na bolsa de valores espiritual, ela explodiu. A minha e a sua vida hoje, elas valem muito. O diabo, ele investe muito pelas nossas vidas. Porque aquele que está lá no mundo, aquele que está com os olhos vendados, ele não sabe o valor que ele tem no mundo espiritual. É por isso que as pessoas fazem de tudo apenas para conquistar riquezas, conquistar qualquer coisa, um amor, porque eles não sabem o valor que eles têm. É por isso que nós vemos pessoas se mutilando, pessoas se colocando no lugar de animais, porque não sabem o valor que foi pago por ela. Não sabem. E quando nós reconhecemos esse valor, a batalha aumenta. A batalha aumenta pela nossa vida, porque nós só temos valor quando é pago, é imposto um alto custo, um alto preço. É ou não é? Se lembra que antigamente existia um ditado que quando alguma coisa estava baratinho, tá assim, isso aí está a preço de banana. Por quê? Banana era barato. Hoje em dia a banana não é mais barata. Hoje em dia a banana é uma fruta igual a outras. Ficou, né,
um pouco menos acessível. Por quê? Porque começaram a pagar mais por ela. E a nossa vida foi pago muito mais por mim e por você. E a batalha espiritual, ela se envolve através disso. E é por isso que vem um caos. Vem um caos na nossa vida. Vem um caos através dessa batalha. A palavra de Deus diz em 1 Pedro 5:8 que o diabo está ao nosso derredor, como um leão, querendo nos estragar, querendo nos devorar. Mas por quê? Porque temos um alto preço. Temos um alto valor. Então, queridos, não pense que, e eu trago essa realidade aqui para vocês, não pense que o fato de aceitar a Cristo tá bom. Não, agora eu sou de Cristo, eu sou de Deus e todas as bênçãos virão para mim. Tudo virá de agora. Se eu era pobre, vou ser rico. Se eu era enfermo, vou ser curado. Tudo o que eu quero, né? Como diz lá a canção da Xuxa, o cara lá de cima vai me dar. Não é bem assim, queridos. Existe uma batalha, existe uma guerra. Quando nós reconhecemos esse valor, nós recebemos um selo precioso. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14. Veja como o preço que foi pago subiu a nossa cotação na Bolsa de Valores. Quando vocês ouviram a palavra da verdade, olha, quando vocês ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação e creram nele, foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Agora vá lá em 2 Coríntios 1, 22. Nos selou como sua propriedade e pôs o selo do Espírito no nosso coração, como garantia do que está por vir. Veja que eu e você fomos selados, fomos marcados como propriedade, como algo da promessa, algo que está por vir. Nessa vida e na vida vindoura. Recebemos essa promessa, recebemos esse selo, essa autenticidade de que você é especial para Deus. Então José, voltando a José, José estava passando por tudo aquilo. Mas José se manteve firme. José sabia que ele tinha recebido um selo da promessa. E ele sabia que ele era especial para Deus. Então, por mais que ele passasse por tudo aquilo, ele nunca se deixou esmorecer. Ele nunca deixou de acreditar naquilo que Deus havia falado a ele através de sonhos. Ele jamais deixou de seguir o Deus verdadeiro. Ele sabia, sim, que havia uma batalha travada, mas que havia um propósito em sua vida. Há momentos em que juntam a batalha espiritual com a batalha cotidiana de nossas vidas. Não quer dizer que tudo que chega até nós, né, é o diabo, vamos botar assim. Tudo que vem ao contrário e que nós sofremos é o mundo espiritual. Não. Há batalhas, há momentos de nossa vida que nós somos frustrados, há momentos que passamos por dificuldade, por problemas de saúde financeira, né? Mas há momentos em que o mundo espiritual pega essas coisas cotidianas
e dá uma fermentada nisso, sobre a nossa vida. Há um momento que você até mesmo para, às vezes, para pensar e diz: não é possível que isso está acontecendo comigo. Da onde veio isso? Como que aconteceu isso? Olha o redemoinho, olha a tempestade que eu estou. Por quê? Porque o mundo espiritual conspirando contra nós. Mas existe também um mundo espiritual que conspira ao nosso favor. Que guerreia as nossas guerras. Assim como nós vemos lá em Daniel, né, que houve uma guerra. Houve uma guerra para que Daniel viesse receber aquilo que Deus tinha determinado sobre a vida dele, a bênção sobre as nossas vidas. Também existe esse momento. E é nesse momento em que o diabo mais ataca a nossa vida. Existem pessoas que, às vezes, passam por problemas. Problemas não. Situações em que ela se desespera, ela perde o controle. E muitas das vezes, o perder o controle em se desesperar, ela acaba morrendo. Talvez você já deve ter escutado uma história, visto um acidente no jornal, uma fatalidade, onde você percebeu assim, caramba, se não tivesse tomado aquela atitude, aquela pessoa não tinha morrido. Talvez se ela esperasse mais um pouco, ela não tinha morrido. Ou talvez se ela corresse para o outro lado, ela não tinha morrido. Às vezes nós perdemos o nosso controle emocional. Às vezes nós perdemos nosso poder de reação, de raciocinar perante as circunstâncias. E é isso que o inimigo quer de nossas vidas. Porque nós olhamos para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, para cima e para baixo, não encontramos uma saída. E muitos acham que a saída é tirar a sua própria vida. E a taxa de suicídios cada vez mais vem aumentando. Através do desespero, da angústia, da opressão que o mundo espiritual coloca sobre a pessoa. Como nós podemos imaginar com a nossa mente que um cristão, uma pessoa conhecedora da palavra, que teve experiências com Deus, possa tirar a sua própria vida? Mas acontece. Pastores, obreiros, membros, porque tamanha opressão, em algum momento eles não conseguem raciocinar. Mas veja, sempre há uma esperança. Deus nos mostra em toda a Bíblia que sempre há uma esperança. Não podemos perder o controle, não podemos perder a razão, porque o Senhor sempre tem o controle de nossas vidas. Eu vou citar duas pessoas que perderam o controle na Bíblia, e perderam muito por causa disso. Uma foi Moisés, aonde Deus disse para ele tocar a rocha. Mas no meio da confusão, no meio do povo murmurando e colocando a culpa sobre ele, e ele bateu na rocha. O que houve? Ele não entrou na terra prometida. Por quê? Porque num momento de angústia, um momento de pressão, um momento onde nós falamos, né, que o sangue estava fervendo, ele bateu. E achou que aquilo dali não ia ser nada, é uma pedra. O que tem eu tocar ou bater? Às vezes nós tomamos alguma atitude que nós achamos assim, mas isso não vai dar em nada, eu posso fazer isso. Porque aquela pedra
era a representatividade de Cristo. E ele só foi perceber depois. E muitas das vezes nós tomamos atitudes em nossa vida que nós só vamos perceber depois que é tarde demais. Outro personagem também que aconteceu a mesma coisa foi Esaú. A história, né? Jacó e Esaú. Chegou lá, eu tô com fome, tô com fome, tô com fome, tô com fome, tô com fome. Eu vou morrer, eu tô com fome, eu tô com fome. Falou, ó, eu tenho aqui o quê? Uma sopa de lentilhas. Você quer? Ah, eu quero, eu tô com muita fome. Me dá, me dá, me dá, me dá. Então me passa a sua primogenitura. Ele passou porque ele achou que aquilo ali não valia de nada. Ah, só o fato de eu ser o primeiro? Toma para você, me dá a lentilha. Um momento de desespero, de fome, de angústia. E ele perdeu a bênção. Momentos de desespero que custaram muito caro. Então, queridos, que nós possamos manter a calma. Manter os olhos voltados para cima e não aqui para baixo, onde estão as circunstâncias. Os nossos olhos vão estar voltados para o Senhor. Para terminarmos, eu gostaria de contar um breve testemunho, muito breve. O Senhor tinha me colocado na empresa que eu estou hoje. E Deus tinha dado uma palavra que era a porta que Ele estava abrindo. Para lá eu fui, para lá eu fiquei. E logo nos primeiros meses eu estava atendendo uma cliente. E essa cliente, eu não sabia, só fui saber depois. Ela era uma missionária da Assembleia de Deus lá de Campo Grande, da esquina do Pecado. E ela, sem saber que eu era cristão também, não sabia de nada, e aí ela virou para mim. Veja isso, queridos, num ambiente comercial. Ela segurou na minha mão, começou a falar em línguas. E disse, olha, Deus manda te dizer. E Ele te colocará aqui como cabeça e não como cauda. Eu guardei aquela palavra. Mas com o passar dos meses, dos anos, as tribulações, a gente vai se desgastando. E se passar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6, 7, 8. Eu falei, Senhor, esse lugar aqui não é meu, não. Deixa eu sair daqui. Deixa eu sair daqui porque eu não quero mais ficar aqui. E eu tentei sair por 3 vezes. E a porta se abriu em um momento por 3 vezes. Mas quando eu ia atravessar essa porta, Deus falava, você não vai. Você se lembra da promessa? E aí eu voltava. E aí me ligavam, falavam, você não ia vir? Eu falei, não, deixa eu aqui mesmo, deixa pra lá. Por 3 vezes, queridos, isso aconteceu. E resumindo hoje, eu sou cabeça na empresa e não mais cauda. Eu era perseguido, eu era humilhado. Eu era desprezado. Não era reconhecido. Assim como José foi em todo o seu processo. Mas chegou um momento que José se tornou o governador do Egito. E através de José, que Israel pôde ser alimentado, porque veio uma grande seca. Veio uma adversidade muito grande em todo o Oriente Médio. E devido a José estar ali como governador do Egito, ele pôde salvar a sua família, os seus irmãos, o seu povo e a sua descendência. Então, queridos,
saia daqui hoje crendo que independente do que você passou, o que está passando ou vai passar, quem dá a última palavra é o Senhor. E essa última palavra, por muitas das vezes, ele já disse a você e você se esqueceu. Então hoje, ao orar a Ele, a colocar a sua fé depositada nele, nesse momento de oração, lembre-se que essa palavra ainda está de pé. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.